Clube Árabe de olho em Arrascaeta, reunião marcada com o Flamengo. Que papo é esse? Isso e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com geral, para todo mundo ver como o Flamengo está grandão, enorme, porque vai jogar a final do Mundial. É isso mesmo. E olha, gente, na boa, não sei se o Flamengo vai ganhar ou não, as chances são poucas, eu sei disso tudo, mas só de ver o desespero dos antes já valeu super a pena. O que as pessoas estão com medo de o Flamengo vencer o PSG e se tornar bimundial? Tá até engraçado, cara. As pessoas estão mais preocupadas com esse jogo, quem torce contra, do que realmente os torcedores do Flamengo. Eu vejo um clima de tensão nos antes, mas, enfim, vamos falar aqui sobre o Flamengo, vamos dar continuidade, mas antes de falar de Flamengo, galera, precisamos falar desse assunto. Vocês vão se recordar quando o Gabigol deixou o Flamengo, chegou ao Cruzeiro, na entrevista coletiva dele, ele com status de craque, ganhando, sei lá, seus 2 milhões de reais, acredito eu, e falou, ele ao lado do Pedro Lourenço brincou, Gabigol tá aqui, mas ele me falou que se um dia vier um treinador aí, ele não fica aqui, se referindo ao Tite. Na última noite, Gabigol perdeu um pênalti na disputa de pênalti contra o Corinthians, e esse desperdício dele na cobrança de pênalti, e a forma como ele bateu foi surreal, inclusive, simplesmente eliminou o Cruzeiro. Ele agora está de saída do Cruzeiro, a torcida quer matar o Gabigol, não quer ver o Gabigol pintado de ouro, já pichou parede que está lá com o rosto dele, já tiraram o rosto dele, enfim, e agora, sabe qual treinador está indo para o Cruzeiro? O Tite, porque o Leonardo Jardim está de saída, não quer mais ser treinador, vai tirar um tempo para esparecer, e o Tite sendo contratado, o Gabigol saindo, chegou com status de craque, pompa de craque, e agora está saindo como traíra. Gabigol, o mundo, ele não gira, ele capota. E Luiz Araújo deu entrevista coletiva hoje, lá em Doha, antes do treino dessa segunda-feira, e falou sobre o duelo com o PSG. Cara, ele deu uma declaração que eu gostei demais. Vamos entrar da mesma forma que jogamos contra o Bayern, mas com mais inteligência na defesa. Inclusive, o Luiz Araújo foi um dos jogadores que errou naquele jogo, numa saída de bola. E, assim, não vou criticar o Luiz Araújo porque ele era um dos melhores em campo. E a declaração completa dele é: não vamos mudar nossa forma de jogar, mas claro que sabemos que precisamos ter mais atenção, porque do outro lado estão os melhores jogadores do mundo. Vamos entrar da mesma forma que jogamos contra o Bayern, mas com mais inteligência na defesa. Não podemos errar. Tenho certeza que faremos um grande jogo e tomara que a gente vença e realize o sonho da nação. Não podemos errar. São jogadores de alto nível, os melhores jogadores estarão em campo, tanto do lado do Flamengo quanto do lado do PSG. O bom de termos jogado outros jogos é que saímos com experiência. Contra o Bayern a gente falhou em alguns lances, e isso foi crucial para a derrota. Vamos procurar minimizar esses erros e entrar 100% focados. Pois é, pessoal. E eu penso igual o Luiz Araújo. É um tipo de jogo que é erro zero. Não pode errar em nada. Se quiser ganhar no PSG, o melhor time do mundo atualmente, com o melhor treinador, não pode errar nada. Nada mesmo. Nem uma bobeirinha. Tem que estar focado do primeiro segundo ao último segundo. Porém, eu acredito que tenha jogo. Estou confiante para tentar bater de frente com o PSG e, quem sabe, conseguir essa vitória. Se for botar em proporção, o pessoal gosta aí, vamos lá. 70% para o PSG, 30% para o Flamengo. Antes, o que eu imaginava que seria impossível, hoje eu já acho possível. Provável? Não é, mas acho possível. E para esse jogo, o Flamengo terá 2 reforços na torcida. Presidente e vice-presidente Bappi e Flávio Williman, respectivamente, vão viajar para acompanhar a final do Intercontinental contra o PSG em loco. Até então, apenas os profissionais realmente necessários no dia a dia da competição e a equipe de comunicação viajaram com a delegação para o início do campeonato. Agora, com a chance de título, os 2 mandatários estarão presentes. E só os 2. Não vai ter trem da alegria, porque a viagem é cara, gente. É uma viagem extremamente cara. Só para vocês terem noção, se o Flamengo não tivesse conseguido chegar à final,
o Flamengo sairia no prejuízo pelo alto investimento que teve que fazer na logística, no hotel. Então, é uma viagem cara. E aí não tinha ido ninguém. Só que agora, com a chance de título, mesmo sendo a chance pequena, os dois principais mandatários estarão presentes. Só eles. Ninguém mais vai viajar porque não há necessidade pelo custo extremamente alto para embarcar para Doha. Eu estou confiante, tá? No vídeo de amanhã, a gente vai trazer aí uma provável escalação do Flamengo para pegar o PSG. Falando agora de mercado da bola. Muita gente me mandou aqui prints de, enfim, perfis que cobrem futebol do Atlético Mineiro, dizendo, exclusivo, Atlético Mineiro está negociando a volta do Alan. Negociações vem caminhando bem para o acerto final. Alan, no caso, volante do Flamengo, que era do Atlético Mineiro e que foi contratado pelo Flamengo a pedido de Jorge Sampaoli, que hoje está no Atlético Mineiro. Faz sentido, mas eu já falei para vocês em vídeos anteriores que o Atlético Mineiro não tem interesse na volta do Alan. Não tem negociação em andamento. E para confirmar, entrei em contato novamente com o dirigente do Atlético Mineiro, Paulo Brax, que negou, falou que não tem negociação em andamento, e os empresários do atleta também negaram. Então, e o Flamengo também fala que desconhece a informação. Então, assim, gente, quando tá os três lados falando dessa forma, negando dessa forma, porque de fato não tem nada. Infelizmente, tá? Porque eu acho que para o Alan e para o Flamengo seria melhor o fim do ciclo nesse momento. Mas eu ainda acredito ele deixando o Flamengo na próxima janela. Vamos ver para onde. Por enquanto, não é o Atlético Mineiro. Outra informação que surgiu aí, ó, lá dessa vez de sites árabes. Haverá uma reunião nas próximas 2 semanas entre representantes do Neon, que é um clube árabe, do mundo árabe, e o Flamengo a respeito de Arrascaeta para finalizar o assunto. Gente, assim, com todo respeito, isso não procede, tá? Não tem nada disso. Nada mesmo. Pelo contrário, acho que ele não quer sair. Ah, mas o Gerson renovou e saiu. Eu não preciso falar, dar mais detalhes, que vocês sabem muito bem por que isso aconteceu, né? No caso do Arrascaeta, não tem essa pessoa por fora, digamos assim, para encher a cabeça do Arrascaeta. Ele não quer sair, o filho dele acabou de nascer, feliz no Rio de Janeiro, enfim, tem um dos maiores salários do futebol brasileiro. Então, não faz o menor sentido isso. O Arrascaeta não está de saída do Flamengo e nem há essa reunião marcada também. Mas o Flamengo está no mercado em busca de reforços. E o José Boto, diretor de futebol do Flamengo, deu uma entrevista ao parceiro Flazoeiro e revelou que a movimentação do clube no mercado de transferência está focada em jogadores que atuam no futebol brasileiro e também brasileiros. Abre aspas, não quer dizer que não iremos buscar jogadores de fora, mas iremos tentar, neste momento, buscar jogadores brasileiros aqui, no futebol brasileiro. Lembrando, o Flamengo tem interesse no Gabriel Brazão, goleiro do Santos, o Flamengo tem interesse em Vitão, zagueiro do Internacional. Esses 2 jogadores, vocês já sabem muito bem, e são os 2 jogadores que eu consegui confirmar até o momento que o Flamengo, de fato, tem interesse e negocia. Mas, por hora, é tudo que eu sei e eu acho até correto. Eu lembro, cara, que em 2019 o Flamengo fez isso. Pegou o Rodrigo Caio, na época estava no São Paulo, Arrascaeta, na época estava no Cruzeiro, Bruno Henrique, na época estava no Santos. Fez assim, atacou o mercado brasileiro, causou um tumulto danado, pegou vários jogadores, destaques de vários times e se reforçou bastante. E o tempo passou, você já sabe muito bem o que deu. A ver quem o Flamengo vai buscar agora nessa janela. Seriam 2 boas contratações, Gabriel Brazão e Vitão, mas são 2 negociações ainda bem distantes de chegarem ao fim. Por um lado, o Paris Saint-Germain chegou ontem, vai ter um jogo só, e por outro lado, o Flamengo está aqui já há mais tempo, mas já está acostumado com o campo, com o fuso horário. Essa ambientação ajuda? É favorável? Eu acho que é um jogo mais para o PSG, é um grande time, é o atual campeão da Champions League, o melhor time. É claro que facilita um pouco para a gente também estar aqui mais tempo, conhecemos, para se adaptar também com o fuso horário. O PSG não tem esse fuso horário, eu mesmo estou sofrendo muito com esse fuso horário, para dormir e tudo, mas está mais tempo, claro que facilita um pouco, acostumado com o campo, mas sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas como eu sempre falo nas minhas entrevistas para o Flamengo, nada é impossível. Luiz, o Paris Saint-Germain já perdeu para um time brasileiro nessa temporada, que foi o Botafogo lá no Super Mundial.
mas foi um Botafogo jogando com uma proposta muito diferente do que esse Flamengo está acostumado a jogar. E até lembrando do Felipe falando antes do Bayern que o Flamengo não ia mudar o seu DNA, não ia mudar suas convicções, o que a gente pode esperar então para esse jogo talvez seja um Flamengo mais Bayern do que uma postura Botafogo contra o Paris? Eu acho que o jogo do Botafogo contra o Paris Saint-Germain é outro campeonato, totalmente diferente do que foi. Ali foi um jogo de fase de grupos, agora vai ser uma final. É um jogo muito estudado, um jogo muito trucado, a gente sabe disso. Eu acho que, como o Felipe sempre jogou, a gente não vai mudar nossa forma de jogar. Claro que sabemos que temos que ter um pouco mais de atenção, porque do outro lado estão os melhores jogadores do mundo. Então vamos entrar da mesma forma que a gente jogou, mas com um pouco mais de inteligência na defesa. Não podemos errar. E tenho certeza que faremos um grande jogo e, se Deus abençoar, sair com essa vitória, que é o sonho de toda a nação. Luiz, o Flamengo enfrenta agora o terceiro time europeu no ano, né? Já enfrentou o Chelsea e o Bayern, agora pega o PSG. O que você pega de principal aprendizado desses últimos jogos contra os europeus para esse duelo de quarta-feira? É o que eu falei, não podemos errar. São jogadores de alto nível, os melhores jogadores vão estar em campo, tanto do nosso lado, do Flamengo, quanto do lado do Paris Saint-Germain. O bom de ter jogado outros jogos é que a gente sai com experiência. Sabemos que contra o Bayern ali a gente falhou alguns lances e isso foi crucial para a derrota. Então vamos procurar minimizar esses erros, entrar 100% focado e, se Deus quiser, sair com esse título que, como eu sempre falo, é o sonho de todos nós. Luiz, a entrevista de hoje não estava nem muito programada e, falando com o pessoal do Flamengo, você foi escolhido pelo ano que você fez. Você é um dos jogadores que mais atuou, junto com o Rossi, 57 jogos. Como é que você analisa o seu ano e como é que é para você ter atuado tanto, mas nesse momento decisivo da temporada, tá começando mais no banco do que como titular? Eu fico muito feliz por esse momento da temporada, pela temporada que eu venho fazendo com a camisa do Flamengo. É o ano mais goleador da minha carreira, que eu tenho mais assistências. Costumo dizer que é o melhor ano da minha carreira, mas nesse momento eu estou no banco, mas eu me considero um jogador muito importante, um jogador muito decisivo e nesses momentos, num jogo tão importante como esse, tenho certeza que o Felipe pode contar comigo, que eu vou estar pronto. Não sei se eu vou iniciar ou não ainda, porque o Felipe não fala o time antes dos jogos, mas se eu começar no banco, começar jogando, eu vou estar preparado e tenho certeza que eu vou ajudar o Flamengo, como eu venho fazendo desde o começo até aqui. Luiz. Meu Deus do céu, cara. Luiz, na semana passada, o Luiz Henrique falou que não queria enfrentar o Flamengo, que preferia enfrentar o Pirâmide. No jogo do final de semana, no Campeonato Francês, ele poupou grande parte do time. Você acha que tudo isso que vem acontecendo, a fala dele, a atitude dele também em poupar o time, mostra o quão preocupado ele está com o Flamengo e coloca um tempero a mais nessa final? Eu acho que é uma final e todos querem ganhar. E se a gente pudesse escolher também, a gente também não queria pegar o PSG, mas a gente não tinha escolha, o PSG já estava na final. Mas todos sabem da grandeza que é o Flamengo, por conta também da nação, de tudo que a gente vem fazendo esse ano, do que a gente também deixou naquele Mundial nos Estados Unidos. A gente vem de grandes conquistas, a gente vem também muito bem fisicamente, mentalmente, e claro que quando o time começa a vencer e isso traduz em conquistas, deixa a gente ainda mais forte. Mas sabemos que o favoritismo é todo do PSG, é o melhor time, mas vamos entrar com o pezinho no chão, jogar o futebol que a gente tem e, se Deus quiser, no final, Deus nos abençoe e sair com esse título. Muito bom. Valeu, Luiz. De começo? Alex, tudo bom? Queria que você comentasse sobre a parceria com o Danilo ao longo de todos esses anos, a possibilidade de conquistar mais um título junto ao lado dele e ele sendo decisivo depois de tanto tempo. Queria que você comentasse um pouco sobre o seu parceiro ali de equipe. Se for comentar sobre a parceria com o Danilo, a gente vai ficar a tarde toda aqui, porque tem muitas coisas. Enfim, como todos já sabem, somos ótimos amigos aí. A gente já se considera família um do outro há muito tempo. E ter o Danilo na mesma equipe, para mim, foi sempre muito bom. Porque, além de ser um ótimo jogador, também é uma ótima pessoa que, com a sua liderança, com a sua experiência, com a sua humildade, sempre ajuda os companheiros, sempre ajuda o clube no geral. Que ele sempre foi uma pessoa importante
por onde ele passou e não está sendo diferente agora. E temos um histórico vencedor e espero que esse histórico continue. Alex, falando sobre o PSG, esse é o tipo do jogo que o atleta quer mesmo jogar, aquele chegou no momento mais difícil. Eu ia te perguntar, brasileiro nessa hora, conversou com o Marquinhos alguma coisa, vai jogar, não vai jogar, fala com o Beraldo, enfim, vocês se conhecem ou nessa hora não se conversa? Primeiramente tem muitos jogadores no grupo que já jogaram esse tipo de jogo, então é um jogo entre aspas normal também para muitos jogadores. E obviamente que para o Flamengo se torna mais especial para ser um jogo contra uma equipe europeia. Existe não nervosismo, mas existe talvez um algo a mais para esse jogo. Isso dá para notar no dia a dia, que cada vez estamos ficando mais focado, mais possa ser um pouco mais ansioso, mas também confiante. Então acho que esse jogo aí, para esse jogo vejo uma equipe e um grupo bem preparado. Alex. Enfim, com o Marquinhos não conversei ainda, que essa conversa seja dentro do campo. Alexandre, talvez é que vocês não tenham dimensão, né, do feito que vocês podem alcançar, até por conta do público baixo dos jogos, mas para você ter uma ideia, por exemplo, o Rio de Janeiro decretou ponto facultativo quarta-feira para que as pessoas possam assistir o jogo. Então, como é que chega isso para vocês, né? Porque lá no Brasil a mobilização está muito grande para esse jogo. Bem, sabemos a importância desse jogo. É um jogo histórico, né? Pode ficar marcado para a carreira de todos aqui, caso a gente ganhe esse jogo. Sabemos que a torcida do Flamengo está mais ansiosa do que nós próprios jogadores, não só a torcida do Flamengo, mas também todo o Brasil. Eu acho que a maioria do Brasil está com o Flamengo para esse jogo. E sabendo dessa notícia também, é sempre bom ouvir que o Brasil todo, principalmente o Rio de Janeiro, está com nós. Alexandre, nos últimos anos o Flamengo reforçou o elenco com muitos jogadores de experiência europeia, né? Então tem você, Danilo, Saúl, Jorginho. Nesse momento, quanto que você tem essa experiência na elite, né? Enfrentamentos contra o PSG, por exemplo, soma para você encarar esse jogo, uma final desse tamanho, e como é que você também ajuda o restante do elenco, né? A também saber como enfrentar o PSG e chegar para esse jogo tão grande. Eu só preciso que vire para ali. É estranho responder. Eu já tinha dado algumas outras entrevistas, o parabéns para as gestões do Flamengo, não só para essa gestão, mas para a gestão passada também, pelas contratações, pela estrutura que eles formaram, não só como os jogadores, mas com outros profissionais. E eu já tive a experiência de jogar contra o Paris algumas vezes, de jogar contra muitos jogadores que estão no elenco. Hoje sei a dificuldade que esses jogadores e essa equipe coloca contra os adversários. Porém, estamos preparados dentro do nosso jogo para afrontar o PSG, ou seja, qualquer outra equipe. Danilo, Última aqui, tá? você falou sobre a diferença. Danilo? Que isso, cara? Luiz Araújo de Felipe. Danilo Sandro. Você falou da diferença, né, que tem essa semana, esses dias que antecede uma final como essa. Você é um jogador muito experiente, ficou muitos anos na Europa. Mas quando vai entrar em campo, disputar uma final pelo Flamengo, ainda sente aquele frio na barriga, ainda sente aquela coisa como se fosse um jogador da base estreando. É realmente diferente, até para vocês que têm muita experiência, que já enfrentaram muitos jogos grandes na carreira. Bem, sempre quando se trata de uma final, sempre vai ter esse frio na barriga. Espero que continue assim até o fim da minha carreira, porque esse frio na barriga é o que dá vida para o jogo, é o que dá vida para os nossos treinos, para o nosso dia a dia. Mas não só os jogadores que passaram pela Europa, os jogadores também que sempre jogaram no Brasil são experientes, passaram por muito pelo Flamengo. Tem muitos jogadores, enfim, que são bem mais experientes do que eu, se for falar como Flamengo. E cada um chega nessa fase, passa a experiência um para o outro, o conhecimento um para o outro. Eu acho que através disso a gente vê a confiança que tem um no outro
Eu tenho certeza que todos vão estar 100% para esse jogo. Obrigado. O domínio brasileiro na América do Sul nunca foi tão evidente. A Conmebol divulgou o novo ranking de clubes, e o resultado confirma o que todo torcedor já sente há anos: o futebol do Brasil reina soberano no continente. Mesmo com o título da Libertadores nas mãos do Flamengo, foi o Palmeiras que manteve liderança geral, um duelo que simboliza uma nova era de supremacia verde e vermelha na história da América. O rubro-negro, campeão em 2019, 2022 e agora em 2025, aparece logo atrás, consolidando uma rivalidade que transformou o cenário do futebol sul-americano. Mas por que, mesmo levantando a taça, o Flamengo não ultrapassou o Palmeiras? A resposta está na fórmula do ranking. A Conmebol não mede apenas títulos recentes, ela premia a consistência, o desempenho acumulado ao longo de uma década. E nesse quesito, o time paulista tem mantido uma regularidade impressionante, com campanhas longas e constantes nas fases finais. Ainda assim, o Flamengo mostra uma ascensão meteórica, subiu do 4º lugar no ranking passado para o 2º neste ano. O River Plate, antigo líder, caiu para a 3ª posição, seguido pelo Boca Juniors em 4º. Uma troca simbólica que mostra: o eixo do poder mudou de vez, a força agora vem do Brasil. Se existe uma mensagem clara nesse novo ranking, é que o futebol brasileiro vive seu auge. 5 clubes do país aparecem entre os 7 primeiros, além de Palmeiras e Flamengo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e São Paulo completam o bloco de elite. É a confirmação de que a Conmebol hoje tem sotaque verde e amarelo. Para o torcedor rubro-negro, fica um sabor especial. Mesmo sem o topo matemático, o Flamengo é, na prática, o time que mais conquistou corações e troféus nos últimos anos. E se a hegemonia se mede em títulos e paixão, o Brasil, e especialmente o Mengão, seguem como o verdadeiro império do futebol sul-americano.